Gênesis capítulo 8, acharam? Diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uva deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que podia eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Até aí primeiro, a gente vai por partes. Então, essa primeira parte, a gente, logo a continuação, né, de quando Gideão e os seus 300 homens tocaram as trombetas, quebraram os vasos lá, né, ao redor do acampamento dos midianitas e levantaram as tochas, né? E aí o acampamento dos midianitas entrou em polvorosa, cada um matando um ao outro, e aqueles conseguiram fugir em direção ao Rio Jordão, né? Num pedaço lá do Rio Jordão que dava para atravessar para o outro lado. E aí Gideão mandou chamar a tribo de Efraim, né? E algumas cidades responderam e foram até o Rio Jordão para impedir que os midianitas passassem. E depois que eles capturaram o Oreb e Zeeb, né, esses efraimitas que Gideão chamou, eles perguntaram para Gideão por que Gideão não chamou eles para participarem dessa batalha. E Gideão, ele poderia ter falado várias coisas, poderia ter metido louco, né? Ele falou: vocês estão loucos, Deus falou comigo e ele que escolheu o exército, ele que faz o negócio, e pronto, vocês calam a boca. Mas Né? a linguagem está quebrada, né? Está quebrada. Ele era da quebrada de Israel, né? E ele poderia ter falado um monte de coisa desse tipo. Só que a intenção de Gideão não era causar divisão em Israel, era fazer o quê? Manter a unidade. E aí, no versículo 2, a gente vê que a resposta de Gideão é bem sucinta e bem direta. Ele fala: que mais fiz eu agora do que vocês? Está perguntando: será que eu fiz alguma coisa mais do que vocês fizeram agora? Não é fato que os poucos cachos de uva deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Abiezer é o antepassado de Gideão. E lembra o que ele fala para o anjo do Senhor que vai chamar ele lá na eira? Então, por acaso eu não sou o menor da menor família, da menor tribo de Israel? Pobre, né? Não sou. Ele fala: por acaso vocês, israelitas, não são uma tribo muito maior, muito mais numerosa, né? E ele fala: quando sobra pouco cacho de uva na plantação de Efraim, é muito mais do que da minha família, que a minha família tem. Então, o que ele está falando? Vocês fizeram muito mais do que eu fiz agora. Por quê? Vocês prenderam, Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que podia eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Numa batalha, comparando o que aconteceu na batalha, Gideão não fez nada. O que Gideão fez? Quebrou os vasos, tocou a trombeta, levantou a tocha e viu o acampamento inimigo se matar. Enquanto os efraimitas foram até o Rio Jordão e mataram os midianitas que estavam tentando atravessar. É isso que ele está falando para os efraimitas. Ele não se deixou abalar pela acusação que estava sendo feita contra eles, pelos ânimos exaltados aqui da batalha, porque os efraimitas se sentiram abandonados ou deixados de lado, achando que Gideão queria a glória da batalha só para ele. Se Gideão tivesse pensado isso, ele não teria chamado eles para ajudar, né, depois que debandou os midianitas. Gideão simplesmente mandou falar: vem ajudar agora é a hora, né?
Até então, Deus tinha escolhido somente 300 para ir com Gideão. Mas depois, vamos ajudar lá que vai precisar. Então, o que a gente vê aqui continua a ver aqui na história de Gideão, é que Gideão foi um homem muito sábio nas suas tomadas de decisão aqui. No começo a gente viu que ele estava com o quê? Muita dúvida, muito medo, né? Afinal de contas eram 180 mil midianitas contra 300. Né? A princípio era 180 mil contra 32 mil, né? E aí Deus ainda foi tirando mais gente para ficar só 300. E agora, no meio da confusão toda, ele já conseguiu a vitória, já tirou os midianitas ali da região. Veio o próprio povo dele querer falar contra ele. E ele manteve a calma. Não teve medo, não se deixou abalar e respondeu com sabedoria. E aplacou a ira dos efraimitas. Só que não para por aí. Olha só o que acontece na sequência. Versículo 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Sabe quanto que eles caminharam do campo de batalha até o Rio Jordão? 50 quilômetros. Eles caminharam. No meio da batalha, né? Correndo atrás dos inimigos, 50 quilômetros até chegar no Rio Jordão. E disse aos homens de Sucote. Sucote é uma cidade que fica do outro lado do Jordão. Eles atravessaram e chegaram em Sucote. Por favor, deem alguns pães para estes que me servem, pois estão cansados e eu vou em calça de Zeba e Salmuna, rei dos Midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Essas duas cidades eram bem próximas, cerca de 8, 9 quilômetros de distância entre uma e outra. Só que a cidade de Sucote, ela não era uma cidade de muros. Era uma cidade, a maioria das pessoas viviam em tendas ainda. Eram israelitas e viviam ali na região de Sucote. Moravam perto dali. Mas a cidade de Penuel era uma cidade com muros. E tinha uma torre de vigia que era bem famosa, era uma torre que eles conseguiam ver de longe os inimigos. Mas por que eles responderam dessa forma? Tanto Sucote como Penuel eram cidades israelitas. Por que eles responderam dessa forma para o Gideão? Por medo. A região que eles moravam era a região perto da região dos midianitas. A região de Gideão era do outro lado do Jordão. Mas Sucote e Penuel era do lado do Jordão onde ficavam os midianitas. A uma distância pequena. E eles há muito tempo pagavam tributo para os midianitas. Eram influenciados pelos midianitas. Então, se eles ajudam Gideão e Gideão morre, os midianitas vão fazer represália contra essas cidades. Então, eles ficaram com medo de ajudar Gideão, com medo dos midianitas atacarem eles depois. Só que a ameaça que Gideão faz contra eles é uma ameaça bem cabida para o momento. Primeiro porque eles eram israelitas também. E em tempo de guerra, a função das cidades israelitas ajudarem o exército quando precisa. Por exemplo, tem algumas passagens que a gente já viu e vai ver algumas outras também, onde os generais eles falam para pegar alguns soldados
enviar para as cidades de Israel para arrecadar alimento para o exército. E era obrigação das cidades darem esse alimento para os soldados. E é exatamente isso que Gideão está fazendo. Quem não ajudasse, quem se recusasse a ajudar, era acusado de traição. E qual que é a pena para traição? É a morte. Por isso que Gideão ele é tão severo com a promessa que ele faz para ele. Mas que promessa? Versículo 7. Por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmona nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Essa era uma punição bem famosa da região, né, que os povos faziam com os inimigos também. O que Gideão está falando é: eu vou tratar vocês como inimigos, então. E a forma de fazer isso com o espinheiro, né, esse espinheiro era bem flexível. Eles pegavam o espinheiro e amarravam a pessoa no espinheiro, né, e tinha duas formas principais de fazer. Uma era pegar as duas pontas do espinheiro e apertar a pessoa dentro do espinheiro, e a outra era amarrar a pessoa no espinheiro e arrastar ela pelo deserto. O Gideão não explicou qual delas ia fazer. E além do espinheiro, ele falou que ia usar outras plantas do deserto, que além do espinheiro tem o cacto, né, que também é cheio de espinho, né, e outras plantas espinhentas, assim, que causam bastante dor. E ele falou que ia usar essas plantas para punir os líderes da cidade. Então ele nada mais está fazendo do que aplicar a lei sobre essas cidades. E a gente vê aqui também dois momentos, duas situações onde a fé é colocada à prova. Gideão, ele está perseguindo o restante do exército inimigo, ainda com os 300 homens. E aqui a gente vai ver no versículo 10, ainda tinha 15 mil homens dos inimigos. Ou seja, ainda é uma proporção de 1 para 50. Cada soldado dos 300 de Gideão tem que matar 50 soldados inimigos. A fé de Gideão é grande ou não é? E ele está indo. O Senhor mandou ele ir, então ele está indo. E por outro lado, a gente tem essas duas cidades que não demonstraram fé no Senhor. Eles viram, ficaram sabendo da derrota dos midianitas, que eles estão fugindo, que o Zeba e o Oreb e Zeeb foram mortos já, que são os príncipes do exército midianita. Só faltam os reis agora. E Gideão está no encalço deles, está atrás deles, e eles estão fugindo com medo. E ainda assim, eles estão com dúvida. A falta de fé é muito grande ali no meio dessas cidades. Talvez porque eles ficaram durante muito tempo debaixo do domínio dos midianitas. Mas ainda assim, eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam ter a mesma fé que Gideão teve. Versículo 10. E a demonstração da fé de Gideão, versículo 9. Por isso também falou aos homens de Penó, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ele fez uma promessa para Sucote e uma promessa para Penuel. E a promessa dele não é se eu voltar em paz, mas quando eu voltar em paz. Não tinha dúvida, né? Em Gideão. Eu vou voltar em paz, eu vou voltar com a vitória. E ele continua a perseguição. E essa perseguição, a gente já viu, foram 50 quilômetros do campo de batalha até o Rio Jordão.
até Sucote era mais uns 20 quilômetros, de Sucote para Penuel mais uns 8 quilômetros, então já foram 78 quilômetros. E de Sucote e Penuel até o acampamento dos midianitas, mais uns 50 quilômetros. Então, num dia de batalha, eles percorreram quase 150 quilômetros. E foram até o acampamento dos midianitas. Olha lá. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com seus exércitos, uns 15 mil homens. Todos que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Olha só. Quando eles chegaram em Carcor, Zeba e Salmuna, eles estavam já em território midianita. Então eles estavam mais despreocupados. Então eles montaram o acampamento para descansar, afinal de contas eles também tinham corrido, né? Os 100 e poucos quilômetros desde o campo de batalha. E eles não estavam esperando o ataque. E ainda mais pelo caminho que Gideão escolheu atacar, que é um caminho pouco usado, e um caminho que eles também não esperavam que viesse um exército. Mas Gideão não estava com o exército, né? Ele estava com 300 homens só. Então eles conseguiram passar por um caminho que era mais estreito, um caminho pouco usado, ao invés de ir pela estrada oficial. E pegaram o exército dos midianitas de surpresa. E os reis fugiram, mas Gideão foi atrás e pegou esses reis. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote. Ele fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui está Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pães aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se pareceu com o filho do rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês estivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então, quando Gideão voltou em paz, ele cumpriu as promessas que fez para Sucote e Penuel. Esquisito que na nossa cabeça paz não tem violência, né? Uhum. E ele mata a galera assim, estamos na paz. Porque agora não é guerra. O que ele está fazendo? Executando a justiça. A guerra acabou. Mas tem uma pendência agora com essas duas cidades que extraíram o exército israelita. Então ele está executando a justiça dentro do território de Israel. E ele, como juiz escolhido por Deus, tem essa autoridade. Então ele puniu os líderes da cidade de Sucote e derrubou a torre da cidade de Penuel, para mostrar para eles que aquilo lá não é capaz de protegê-los, que os midianitas os atacaram porque eles eram infiéis a Deus e estavam sendo infiéis ainda. E se eles fossem fiéis, eles teriam ajudado Gideão, teriam dado pão, água para eles, mas eles preferiram confiar nos midianitas ao invés de confiar em
Então, a justiça divina foi aplicada ali sobre esses homens e sobre essas duas cidades. E com os reis, Zeb e Salmuna, ele fez algo que era muito comum na região, que é pegar os reis e matá-los diante de todo o exército. Isso servia como meio de aumentar o ânimo, né, do exército, de eles celebrarem a vitória, e de humilhar os reis, porque eles estavam indefesos ali. E era comum, quando eles pegavam o rei inimigo, o outro rei, o rei vencedor, matar os outros reis. Era sempre, se um capitão foi capturado, é um capitão que vai matar o outro capitão. Se é o rei que vai matar o outro rei. Só que Israel não tem rei. A gente tem Gideão, que é o general do exército, mas Israel não tem rei aqui, né, propriamente dito. Então, o Gideão pega o filho dele, o mais velho, e fala para ele matar os reis midianitas. Tanto para colocar o filho dele numa posição mais elevada, diante do exército, como também para humilhar aqueles reis, porque o filho dele não é rei. Então vai ser uma pessoa de ranking inferior que vai matar aqueles reis. Só que o filho dele não quis, porque ele ainda é jovem, não estava acostumado com a guerra e com essas coisas. E aí Zeb e Salmuna provocam o Gideão para que ele mesmo os mate. Assim a honra deles não foi tão ferida quanto seria se fosse o filho de Gideão, porque Gideão era o general. Então Gideão mesmo matou Zeb e Salmuna. E ele pegou os ornamentos dos camelos que ficavam no pescoço dos camelos, que eram feitos de ouro. E provavelmente esses ornamentos que ficavam embaixo do pescoço dos camelos eram, o significado deles era de proteção, como é que fala? Tinha a imagem dos deuses, né? Aquela coisa, tipo um amuleto, né? Para proteger o camelo, para proteger quem está cavalgando o camelo, o camelão do camelo, sei lá como que fala. Então ele pegou porque era valioso também, era pesado, né? O ouro. E normalmente essas coisas, ornamentos mais bonitos, iam para o rei. Como não tinha rei, vai para o general. Então ele tinha direito a esses ornamentos mais bonitos. Mas não termina aí. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eles eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali adorando essa estola. Isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. O pedido que os homens dele fizeram para Gideão se tornar rei deles era um pedido bem compreensível, porque Gideão se mostrou um bom líder.
Ele se mostrou uma pessoa que ouve a Deus e segue as orientações de Deus. Ele se mostrou um homem apaziguador, quando cuidou da confusão lá dos efraimitas, né? E também se mostrou um bom executor da justiça, com a cidade de Sucote e Penuel. Então, vendo tudo isso, eles estavam há poucos dias com Gideão. Mas vendo tudo isso que Deus fez através de Gideão, eles falaram: não, você é o homem perfeito para ser nosso rei. Mas Gideão falou: não, nem eu, nem meu filho, nem o filho do meu filho, mas o Senhor vai reinar sobre vocês. Só que a gente já viu que já há algum tempo o povo não estava ligando para Deus. Eles não estavam seguindo os mandamentos de Deus. Mas ainda assim Gideão falou: não, é o Senhor que é rei. E ele mostrou muita humildade nesse momento ao falar isso, ao mostrar que ele não era digno de ser rei. Por quê? Deus não escolheu ele como rei. Deus chamou ele para quê? Para livrar o povo dos midianitas. Ele não falou mais nada com ele a respeito de reino, de outro tipo de liderança ali no meio do povo. E essa vitória de Gideão contra os midianitas foi tão grande e tão importante para a história de Israel que séculos para frente, ainda no Antigo Testamento, os salmos vão falar sobre a vitória de Gideão. Vai ser mencionada pelos profetas, de tão importante que foi essa vitória. E aí Gideão perde as argolas que o exército tomou, os 300 homens tomaram do exército midianita. E cada homem então entregou uma argola, porque os midianitas se enfeitavam com argolas de ouro, né? Era comum. Aí pode ser no nariz, na boca, na orelha. Tinha uma argola para tudo quanto é gosto, né? E cada um dos homens dele deu uma argola, o que deu um total de 20 quilos de ouro, que para a época já era bastante coisa. Para hoje já é também bastante coisa, né? Naquela época também. E além dessas argolas, ele ainda tinha a parte dele de todo os espólios dos inimigos. E com esse ouro ele mandou fazer uma estola. A estola era uma camisa sem manga, né, que era colocada sobre era a última parte da roupa que era colocada, né, com exceção da capa, que a capa vai por cima, né? Mas era uma camisa sem manga, normalmente bem bonita, né? A gente vê aqui que, por exemplo, que os reis, no versículo 26, eles tinham roupas de púrpura, né? E a cor púrpura na época era a cor relacionada aos reis. Era uma cor que era difícil de ser conseguida para a roupa. O tingimento era difícil de ser conseguido. Então só os reis, ou pessoas bem ricas, que conseguiam esse tipo de cor nas roupas. Então era relacionada à realeza. E ele mandou fazer uma estola e pôs na cidade dele, em Ofra. A gente não dá para saber qual que foi a intenção de Gideão com isso, porque no texto a gente não vê nenhum Deus falando mal dele ter feito a estola. O que a gente vê é o resultado dele ter feito a estola. Porque a gente tem aqui a estola sacerdotal, que era só o sacerdote que usava, né? Que tinha a placa por cima com as pedras das suas intrigas e tal. E não dá para entender porque era comum também na época
as pessoas, não só as ricas, mas também os juízes da terra, usarem uma escola especial também. Então não dá para saber se Gideão quis se mostrar como um sumo sacerdote ou se ele quis se mostrar como um juiz. Mas o que a gente sabe é o resultado disso. Era uma escola feita com ouro, muito bonita, e que acabou virando um ídolo para o povo. Porque depois da morte de Gideão, as pessoas foram até a cidade dele para adorar uma escola, que não faz o menor sentido, né? E ao invés de lembrarem daquilo que Gideão fez por eles, daquilo que Deus fez pelo povo através de Gideão, eles acabaram adorando uma roupa que não tinha nada a ver com a história, que foi feita depois de que tudo tinha acontecido. O final do capítulo vai falar o seguinte: Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerobaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. A gente vai ver isso no capítulo seguinte. Apesar de ter feito todo esse bem para Israel e ter obedecido a Deus, Gideão ainda cometeu alguns erros. Teve muitas mulheres. Isso, pela lei, não era permitido, a não ser que elas fossem estéreis, ele precisasse de uma mulher para gerar descendência, mas ele já tinha descendência. O filho dessa concubina, Abimeleque, ele vai dar muito trabalho, que a gente vai ver no capítulo seguinte. E Gideão morreu em boa velhice. O que significa? Morreu de velhice, mas sem sofrer. Morreu com saúde. Não é aquele que fica na cama vários anos sofrendo e tal. Não, ele morreu bem. Como diz hoje, né? Você morreu dormindo. Não sofreu. E essa frase é importante. Versículo 35. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Porque logo depois da morte de Gideão, já vai estar o caos, a região. E é muito interessante ver isso, que toda vez que Deus levanta o juiz, aquele juiz livra a nação e a terra tem paz. Durante quanto tempo? Durante o tempo que o juiz está vivo. O juiz morre, volta à prática que eles tinham antes. E esse vai ser o ciclo de falhas que a gente tanto fala, né, no começo. O povo peca, Deus traz a punição através das outras nações, o povo clama a Deus, Deus levanta o juiz para livrar a nação, o juiz morre, eles voltam a pecar de novo. Continua esse ciclo durante quase 400 anos da história de Israel. É um ciclo vicioso. Dúvidas? Eu lembrei, pastor Juba, pastor Glória de Marília, ele falava que era 5 S. Então, eu aprendeu assim também? Eu aprendi, mas não lembro. Sofrimento, súplica, salvação, sossego, safadeza. Súplica, sofrimento, e aí ele pregou assim, e ele sempre lembrava desses 5 S. Então
Se vocês quiserem aprender, então fala com a Vanessa. Ela ensina os 5 S: safadeza, sofrimento, súplica, salvação, sossego. E aí depois vai de novo. Então, semana que vem vamos cobrar. Semana que vem já começa a safadeza de novo e o sofrimento. Alguma dúvida? Podemos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado pelos exemplos que o Senhor nos dá na tua palavra de fé, mas também exemplos de queda que nos ajudam também a evitar a desobediência. Nos ajuda a enxergar, Deus, o teu amor e o teu cuidado por nós na tua palavra, Deus. Porque assim como o Senhor cuidou do povo de Israel, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos disciplina, o Senhor mostra a tua vontade para nós. Que nós também, Deus, possamos depender do teu Santo Espírito para realizar a tua obra, e que a glória seja somente para ti. Assim como o Gideão se recusou, Deus, assumiu o papel que não era dele, que a gente também, Deus, faça somente o nosso papel e glorifique o teu santo e bendito nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.